Sejam todos bem-vindos a mais uma edição do nosso programa Dualista, onde a dualidade das coisas, circunstâncias, pessoas, vidas e outras vidas se faz presente. E hoje eu tenho o prazer de estar aqui como convidada do Dualista, a fonoaudióloga que é muito além de uma fonoaudióloga. Ela é surfista, ela faz preparação de artistas do mundo cênico, do mundo musical. Trabalhou na Rede Globo fazendo grandes projetos de transição de linguagem. E, enfim, com vocês, Renata Ferrari. Olá, obrigada pelo convite, Rick, é um prazer, Rick, meu amigo de longa data. Já estivemos com, enfim, várias discussões interessantes do ponto de vista não só da voz. Sim, Eu admiro muito o trabalho do Rick, por isso eu tô aqui com vocês. que legal, Rê. Muito bom você estar aqui. Nesse programa, Rê, a gente sempre aborda certas dualidades. Tem uma dualidade no mundo da voz, que é da onde que vem essa percepção, né, da voz. Por exemplo, o nosso ouvido capta uma onda que faz uma comunicação no nosso cérebro e aí em frações de segundos a gente interpreta aquilo e se comunica e emite uma outra voz e aí a outra pessoa ouve e percebe e emite, né? Essa comunicação mecânica, né? A dualidade está aonde, por exemplo? Como é que o ar tem o poder de, Se transformar de em se som. transformar em som? É isso. Se transformar em som, Bom, exato. na verdade, para a gente começar a entender, né, como é que a voz é produzida, a gente tem que entender que a voz é o resultado de uma energia mecânica que acontece aqui na respiração. Então você vai trazer esse ar do pulmão. Quando ela passa pela prega vocal, ela se transforma em som. Então, Uau. já existe uma transformação interna, independentemente da questão da linguagem. Então, uma coisa é produção sonora, outra coisa é a linguagem, né? Como é que a linguagem acontece no cérebro. Tanto que, por exemplo, quem tem problema de processamento auditivo central, Uhum. famoso PAC. Pá. Uma das soluções para o trabalho do PAC, né, é a criação de imagens. Então, quando eu trabalho uma criança, por exemplo, ali, criança não, mas os que mais sentem 12, 13 anos, 14, essa transição da infância para a adolescência, Adolescência. o que eu mais trabalho é a criação de imagens. Então, ela passa a ler e criar imagens mentais, porque ela não tem um acesso a esse som cérebro diretamente. Então, tem um problema no processamento. É como se fosse uma associação com a forma Eu faço uma geométrica? associação, exatamente. É Ah, como se a pessoa tiver. Eu dou um novo caminho para ela. Então interessante. ela ganha estima, né? Então a autoestima, ela ganha mais segurança, ela passa a ouvir o professor de outra maneira e não ouvir auditivamente, sim ouvir por imagens. E Uau. ela passa também a criar as imagens durante a leitura em voz alta, que é o primeiro caminho que eu utilizo, né? Olha, sensacional. Eu, enquanto cientista, fico Sim, imaginando a associação da imagem, né, do lobo occipital, isso. com outras regiões relacionadas Plasticidade à cerebral. neuroplasticidade, sim. Exatamente. Então, essa plasticidade vai dando qualidade de vida para essas pessoas. Porque até então, elas se sentem muito excluídas, porque elas geralmente não compreendem, tem um problema na compreensão, né? Não na emissão. Então, não tem a ver com isso que eu acabei de falar, da energia Da energia mecânica que se mecânica. transforma em sonora. Elas falam. O problema é o feedback auditivo. É quando ela ouve, ela não processa. Uau. E isso faz com que a imagem possa ser um caminho, que é o que eu uso com os atores. Quando eu trabalho a Uau. preparação vocal dos atores para um texto, eu trabalho sempre com a imagética. Então, a imagem da palavra. Então, eu sempre digo que a pessoa precisa, primeiro, quando ela vai decorar um texto, ela tem que falar decoração. Então, entre o coração e o cérebro tem a boca.
Uau, sensacional isso, Rê! Então, quando a Peraí, gente. de novo, é decoração. De cor, De cor, decoração. do De coração. coração, eu vou Aham. falar do coração. Então, eu vou falar um texto porque eu decorei. Não, Aham. porque eu entendi. E não eu entendi com a mente, eu entendi De com o com coração. coração. E essa é a Sensacional. grande saída, né? Não e é muito louco, eu vou falar uma coisa que eu nunca falei, mas eu vou falar no seu podcast. Essas afirmações, destrave, são mentais. Uhum. Você só tem uma ação real quando vem do coração. Se é realmente um desejo verdadeiro, ele não pode ser racional. Uhum. Entende o que eu estou falando? Sim, sim, Então, sim. essa lei da atração é a atração do coração. Por que muita gente não fala, eu faço o segredo, eu fico lá falando, eu faço a meditação. Enquanto você Tudo tiver mecânico isso. pautado no cérebro só, você não tem bons resultados. É um Uhum. fato. Quando você passa a ter sensações, e Emoções. emoções e que vêm do coração e que você desbloqueia, você passa a ter melhores resultados. Uau. Sensacional isso, né? E como que as pessoas veem essa. Porque é uma coisa muito mais, eu acho que, até mesmo para o funcionamento cerebral, né? É muito mais rígido os feixes de circuitaria neuronal quando você tem associações, né? Associação emocional, associação linguística, associação do som, associação da imagem, né? Você tem várias associações São táteis, né? sentidos. No fundo, a gente está falando do que nós temos, nós humanos, nós temos sentidos. É para isso, senão a gente era um desencarnado, né? Se nós É um pedaço de não tivermos carbono. a matéria, a gente não está aqui. Né? É, Então, eu verdade. sempre brinco em aula que é assim, respira, senão morre. Né? Então, quem faz esse processo de alimentação é a respiração. Ela é nosso combustível. Se eu não tenho músculo, eu sou o quê? Osso? É, exato. E aí, se eu sou osso, eu sou um esqueleto, então não tenho vida, né? As coisas. Então a gente tem que sempre entender que isso faz parte do ser encarnado e que a gente tem muitos recursos. A gente não pode se prender na falta. A gente tem que buscar o aprimoramento a partir do que eu já tenho para aprimorar, e aí a falta ela fica problema dela, né? Porque senão a gente começa isso é a base para não discriminar o outro, o diferente. Sensacional. Né? Isso vai minimizar muito essa questão de racismo, etarismo, gordofobia, homofobia. Isso tudo faz parte de uma criação mental e da não percepção do outro enquanto alma. Porque tanto faz como ele é. Se ele é baixo, se ele é alto, se ele é gordo, se ele é magro, se ele é azul, se ele é branco, se ele é amarelo. Tanto faz, o que importa é a alma. Então você passa a entender o ser humano na inter-relação anímica. E a voz é a alma. Né? Uau. A voz faz parte da minha expressão anímica. Então, eu acho que isso é o caminho para a gente minimizar essas diferenças e valorizar o que cada um tem para a evolução do planeta. Estou falando de algo um pouco maior, é planetário. Uau. Né? Sensacional. Por falar em planetário, Rê, eu sou muito fã de um doutor que é muito seu amigo, você trabalha com ele, que é o doutor Sérgio Felipe, que ele é um dos especialistas no que diz sobre a glândula pineal, né? E você trabalhando com ele lá na Unispírito, né? Espírito. Universidade do Espírito, Isso. é algo sensacional, porque são cientistas que têm um outro viés, talvez um pouco muito mais elevado do que a gente possa imaginar somente pelo viés da matéria. E tem muitas coisas que eu tenho dúvida, como por exemplo, a glândula pineal, ela é uma parte que está em forma material dentro do nosso cérebro, né, do nosso encéfalo, Sim. e ela tem outras captações que não são somente Porque materiais. ela tem cristais.
Então, o doutor Sérgio Felipe, inclusive, ele mostra que existem cristais dentro dessa glândula. Olha aí, E ó. essa glândula, ela é única para cada um. Você não tem uma repetição, ela é quase uma identidade de cada ser humano. Como nossa íris, como nossa digital, algo do Exatamente, a tipo. gente é único. E essa Olha lá. ativação da glândula pineal é que faz essa conexão entre a ciência e a espiritualidade, porque Uau. ela é um roteador, né? Então, essa é uma imagem que o Dr. Sérgio traz, né, que é um roteador, e eu digo mais. Quando a gente trabalha a voz, a gente está desbloqueando alguns espaços para poder ativar essa pineal. Então, como Uau. que isso acontece, né? Então, vou falar da mesma analogia que eu falo em aula. Se você tem um roteador lá fora e você está com as portas fechadas, o seu Wi-Fi vai funcionar bem? Peraí, você tem um roteador? Lá fora, na terceira sala, eu Aham. tenho duas portas fechadas, ele funciona bem? Funciona. E se você abrir a porta? Ah, vai funcionar muito melhor. É isso. Então, a ativação Entendi. da pineal via som, que é o que eu proponho, né? É desbloqueando todos esses lugares que podem interromper essa conexão com a espiritualidade. Sensacional. Isso já vem dos antigos, que quando você fala de chakras, quando Uhum. você fala dos vórtex, quando você fala dessa conexão, né, de abrir espaço e ampliar sua malha energética e o seu campo eletromagnético, eu preciso desse desbloqueio. Então, por meio da ressonância, por exemplo, eu vou observando aonde eu consigo chegar com essa voz. E é uma vibração É que pega o isso. corpo e vai É expandindo, né? vibração mecânica, é físico. Só que essa vibração física, ela vai ali. E qual é o objetivo? É que você vá se percebendo em cada lugar. Então, não é que você já vai chegar ressoando a testa e abrindo a pineal. Pode ser que sim também, né? Mas a maioria das pessoas, elas vêm com muitas questões, muitos traumas, muitas crenças limitantes. Então você vai abrindo isso em terapia, Uhum. e aí é um grande serviço a parte psicológica, porque a gente pós-pandemia entrou numa questão da saúde mental muito séria, né? O que a gente imaginou que poderia melhorar a qualidade das pessoas, a gente percebeu que tem muita gente adoecendo mentalmente. Então, a saúde mental é uma questão. E um dos caminhos para a gente melhorar essa saúde mental é essa ativação física. Porque eu vou Uhum. sentir no corpo. De novo, a gente está encarnado. Uhum. Não adianta ficar só aqui, ó, no mental. Então, eu só consigo essa conexão se eu tenho uma boa conexão com o meu corpo. Então, lá na minha dissertação de mestrado, quando eu defendo os 3 pilares que é para a voz, né? Percepção, então como eu percebo essa voz, como eu me percebo. Depois as ferramentas, que exercícios que eu uso para poder ampliar e melhorar. E o terceiro movimento que é o terceiro pilar que é colocar em movimento essa voz. Então ter sim uma voz ativa, um lugar de fala, entender quem eu sou para poder me colocar no mundo e de uma certa forma melhorar a qualidade das relações. Porque quem se relaciona, se comunica bem, você vai melhorando a reverberação que está ao seu redor e você vai minimizando essas questões que são desnecessárias. Então a gente ia minimizar muita briga de trânsito. Olha só. Você vê, você olha o jornal hoje, você tem várias brigas que acabaram em mortes, só semana passada. E aquilo para mim é um absurdo. Um idoso que toca num carro e ganha uma voadora, isso não pode estar, É um não absurdo a pode nossa ser espécie, né? naturalizado. Para a espécie humana em É, não 2024, faz nenhum não faz sentido. sentido, né? Então, enquanto muitas pessoas estão buscando essa evolução, então outras, a sensação é que a gente está evoluindo, né? Então, essa é a minha participação. É trazer um pouco dessa percepção para que você possa se comunicar melhor e provavelmente se esquivar dessas situações. O legal, Rê, que eu percebo que na sua narrativa você fala da emissão, né?
Mas à medida em que a pessoa tem esse número de associações com a vibração que ela emite, ela talvez passe a perceber também, porque tem muitas associações, né? Então eu acho que ela passa a perceber também diferente, não? Sim, obviamente, você ganha um outro canal de comunicação. E é engraçado porque hoje eu estava numa reunião e as pessoas perguntam: "Ah, mas pode ser online?" De verdade, para mim hoje, não, não pode. Porque eu preciso olhar a pessoa, eu preciso olhar no olho, eu preciso sentir a energia dela. Hum, Tem outros canais de recepção que vão me dar algumas deixas se aquilo é legal ou não. A gente vive um mundo, das redes sociais em que a maioria das coisas são fakes. Você não sim, verdade. necessariamente, tem a certeza de De que que aquilo é uma aquilo realidade concreta. até o número de seguidores, Sim. É. né, você não sabe se a pessoa comprou, se que lugar que ela tá, e Se também é não me uma pessoa, uma interessa, inteligência ou se é artificial. uma inteligência artificial, se mas eu ainda uso esses recursos primitivos, vamos chamar assim, Aham. né, do que a gente tem de mais humano, que Porque são estamos no os carbono, né, Rê? é isso, Somos a gente está matéria ainda. encarnado. Estamos. É isso. E eu percebi de uns anos para cá que a gente consegue ter por essas percepções o que eu chamaria de comunicação telepática. Então a gente começa a ativar outros lugares da comunicação com muita exploração. Então muitas vezes eu penso numa coisa, meu marido já está fazendo, ou Olha ele só. responde sem eu nem ter perguntado. Isso acontece com muitas pessoas. A gente mesmo se comunicou, Telecomunicação. é uma Sim, exato. telecomunicação. Pô, você pode vir aqui, pô, eu tava pensando em você. É sempre uma relação que acredito eu que tem a ver com esta comunicação eletromagnética, Uhum. né? O que eu vou emitindo e o que eu vou percebendo do outro. Vocês já devem ter Sensacional. passado por pessoas que você fala, putz, eu não vou com a lata dessa pessoa. Tem alguma coisa Ou que tem não. uma energia Tem uma pesada, tal. isso aqui não tá batendo. Ou que você começa a perceber que você vai ganhando livramentos, né? Você começa a perceber que aquilo era uma roubada, mas só percebe depois que sai dela. Porque às vezes você Se nem sente o entra. contraste, Você né? sente, exatamente, você sente uma proteção energética, né? Para justamente não baixar a Olha que sua energia. interessante. A energia ela não é material, né? E também não é mística, Não, não é ela é mística. física. Então é aqui que tá a dualidade. É, Ela é exatamente. física material ou ela é física etérea? Pergunta difícil. Acho que eu vou pedir ajuda para os Aos universitários. universitários. Porque realmente a energia, se a gente pensar em energia, vou falar da energia sonora, Aham. ela é uma matéria que É um energia, potencial. ela é uma matéria, ela é uma energia mecânica que se transforma em energia sonora. Uhum. Então ela sai da matéria e vira frequência, ela vira onda, Onda, né? O onda ar sonora. propagando em forma de Então senoide. ela é onda. E aí, se a gente pensar no etérico, geralmente ele está ligado à luz. Então, é uma É... pergunta boa. Acho que o seu público pode ajudar a Questionar, responder. respondendo aí, o que vocês acham Porque eu dessa realmente não tinha dualidade? pensado desse ponto de vista. É. Mas eu sei que o que eu trabalho do ponto de vista da voz não é místico, mas tem um efeito Vamos espiritual. chamar não material, né? Etéreo. Mas Né? o não material, a onda sonora, ela, de uma certa forma, não é material. Você não tem uma É, matéria, mas você tem uma ativação, né? perfeito. Igual a luz, né? A velocidade da luz. Não sei, gente. É. Ainda volto A com. onda eletromagnética, né? É Os uma onda fótons. eletromagnética. É. Perfeito. Ô, Rê, como que você vê essa questão na fonoaudiologia da ativação de outras coisas além da matéria, né? Porque, por exemplo, ativar o ser humano através dessa vibração, dessa coisa que você faz, se eu colocar ali o olhar só para a matéria, tá acontecendo uma série de coisas, né? Eu posso colocar um monte de eletrodo e tal e vou ver ali num espectro do que está acontecendo exatamente. O que acontece em paralelo a isso? Em paralelo a essa coisa que talvez nós carnais aqui não conseguimos enxergar.
Não sei. Vou ser bem honesta, não sei o que acontece, porém eu sei que a qualidade de vida dessas pessoas melhora. Melhoram. E você tem várias curas, né? A gente acaba observando curas por meio do som. E isso é muito antigo, isso não sou eu que estou falando. Isso desde Hermes, que é colocado ali no Sim. hermetismo, né? Essa questão sonora. Do Então, om. não só do om, mas também as vogais, né? Uhum. Então eles usavam as vogais através das notas para obter cura quando o mestre já não era mais a fonte única desse estudante. Quando Olha que ele se interessante. encontrava, ele ativava isso por meio da percepção dele, da produção sonora, né? Então Que é como se fosse um sensacional. segundo passo. Então você primeiro fica ouvindo um mestre, e daí quando você já não está mais. Quando você já está pronto para se autocurar. Então eu Olha acredito só. muito nessa autocura via som. Né? Sensacional. Rê, eu tenho uma dúvida sobre os nossos diafragmas, né? Tá. Nós temos quantos diafragmas e Então, como que eles são? na verdade, são dois, né? Então, o que a gente tem aqui em cima e embaixo são os esfíncteres, esfíncter Esfíncteres. laríngeo e o anal. São os dois esfíncteres. Entre esses esfíncteres, aqui eu tenho o São os diafragma. elastiquinhos do corpo. E na verdade, eles têm esse movimento peristáltico, né? E o esfíncter é a tampa. Ah, tá, a tampa. Que é a Entendi. epiglote, né? Ali que fica perto da glote. Então ela fecha, o alimento passa por trás, ela abre, o ar passa. Ah, O sim. esfíncter e o esfíncter anal, né? Para eliminação das fezes. E aí eu tenho o diafragma pélvico e eu tenho o diafragma perto do abdômen. Aham, Ele vai cobrir, ele é 360, ele é como se fosse uma pizza. aham. Então ele que vai fazer essa ondulação para ajudar o intestino a funcionar, por exemplo. E Uau. para impulsionar o ar para cima. Então ele tem uma função meio dupla. Ele empurra o ar para o pulmão, né? Ajuda o pulmão a impulsionar e virar som. E Aham. ele também Os ajuda movimentos o peristálticos do do intestino. intestino para você ter uma eliminação. Então eu sempre digo, Interessante. né? Se você não consegue ir ao banheiro, você está enfesado. Você está cheio de De fezes. fezes. E aí a cabeça não ajuda. E aí a gente já tem alguns estudos que fazem essa relação do intestino com o cérebro, vários estudos, Sim, na muito. verdade, né? Então tá tudo interligado. É um funcionamento sistêmico. Não Uhum. dá pra gente ignorar. Então é impossível você olhar só uma parte sem observar as outras. Mesmo porque na embriologia você é um tubo, boca e ânus. E aí Sim. cabeça e depois saem os membros. Né? Então, pensando na lógica da embriologia, você já tem ali uma deixa de que, por exemplo, e é uma das minhas ligações com o Dr. Sérgio, clinicamente, são as pessoas que foram abusadas sexualmente. Uau. Então, grande parte dessas pessoas ou tem problema no intestino e muitas têm problema vocal. Porque você está falando dos esfíncteres. Você está vendo esse movimento embaixo que está traumatizado e um esforço em cima, Uhum. né? Uma comunicação interrompida. Então, criar essa harmonia de funcionamento gera cura, né? Total, E o total. que eu falo de cura não é milagre, eu não estou falando de milagre, eu estou falando de qualidade de vida. Não é que você vai ficar ótimo. Aham. Não, mas você vai estar melhor do que você estava quando você põe luz, né? Uhum. E você ganha consciência daquilo que está te interrompendo, está te atrapalhando. Sensacional isso. Eu sei que tem um exercício que a gente fazia, algo assim, né? E aí a gente consegue perceber esses diafragmas, né? Sim, esse O exercício ele é esfíncter. meio arriscado e eu vou te dizer por quê. Se você não tem um equilíbrio da parte baixa, você acaba gerando um ataque vocal brusco. Então ele vem e aí você pode inclusive gerar uma patologia em prega vocal por esforço. Então, Uau. eu sempre vou pelo suave, não pelo ataque. O que eu ataco de uma certa forma? Abdômen. Aí O se eu abdômen. ataco, tem que ficar tanquinho. Eu sempre brinco
que é os exercícios, é plano de verão, né? Então agora a gente está em Ah, 24, então é plano do verão 2025, tanquinho no abdômen. Mas não estético, e sim sim, funcional. funcional, Né? É que é entendi. uma brincadeira. Porque como eu acabo trabalhando com muitos atores, cantores, a questão estética, ela passa a fazer parte e eu levo com muito humor. Aham. Então essa que é a De uma grande forma verdade. leve e É de tal. uma forma leve para você ganhar força e percepção do transverso, que é uma musculatura que está no abdômen, que é exatamente idêntica ao esternocleidomastoideu, que é esse Que é aqui do esse aqui. pescoço. Quem é muito maior? Transverso. Ah, Então você libera esternocleido, né? Então essa é uma das observações. Então, para cá, quando está muito tenso, transforma essa tensão de pescoçal em abdominal, né? Isso hum. ajuda muito a trazer esse equilíbrio para o centro do corpo. Então, a gente está falando de umbigo, é o centro do corpo, né? Umbigo e umbigo, né? Então, você vai em busca Sensacional. dessa percepção de como eu funciono para eu poder desabrochar, de uma certa forma. O revoz tem a ver também com respiração. Por exemplo, Super. eu vejo os cantores americanos, aquele pessoal do aquele coral, aquelas pessoas que são bem Gigantes. gigantes, né, gordonas assim, Sim. cantando com uma voz assim Incrível, maravilhosa, massa. Tem incrível. muita massa, né? E é É, exato, um demais. timbre bonito de se E ouvir assim. geralmente não tem tensão laríngea. Se Uau. você observar esses Mas como que é cantores, essa relação entre o corpo e a voz? então, é tudo. Na verdade, a voz é um corpo invisível. Então, eu dependo do meu corpo para Para produzir essa produzir a voz. voz. É, então, quando eu falo do abdômen, é quando eu estou falando de pessoas que usam o pescoçal mesmo, né? Não Ah, existe sim. esse termo, gente, eu inventei. Mas é um termo que traduz muito. O, Se vocês observarem pessoas na academia, se elas estão fazendo abdominal ou pescoçal, você vai ver que a veia vai pulando. Então tem um esforço laríngeo, sem nem produzir som. Então imagina produzindo esse som, sim. né? Então é isso, a voz é um corpo invisível, é um corpo audível. Então a gente precisa. E aliás, eu vou aproveitar para falar, né, isso é uma outra dualidade, que é o uso excessivo de botox. Então as pessoas estão pirando. O que está acontecendo, gente? Esse é um outro tema que vamos entrar, Rê. É, A estética e a funcionalidade. é isso. Estamos vivendo essa era agora, que as pessoas estão usando desses artifícios da ciência para pegar isso que está hoje disponível e usando para outros fins. Por exemplo, olha, eu vou usar o Botox para questões estéticas, só que eu não estou pensando na linha do tempo, Nem vai pensar. como isso vai me afetar daqui 10, 15 anos. A gente está vendo, né, agora atualmente, o uso do silicone, que foi um boom há 10, 15 anos atrás, as pessoas tendo que tirar. Olha Entendeu? só. Porque está tendo uma contaminação, inclusive de articulação, o corpo absorvendo esse silicone. E a mesma coisa vai acontecer daqui 10 anos, porque já tem uns 5 que tem esse boom Do no Botox, mínimo, né? 5, porque eu já vejo isso há muito ácido tempo. botulínico. É, porque ele é muito importante em alguns momentos para a questão funcional. Né? Ele foi. É um achado na medicina, mas o uso dele, com todo o respeito, e eu sei que eu vou ser muito cancelada, a demonização facial. Né? Porque as pessoas estão ficando deformadas. Então é todo mundo com a mesma boca, todo mundo com a mesma cara. É E o que verdade. acontece? Eu vou fazer um alerta aqui. Quando você coloca o botox aqui, né, para diminuir a tensão da articulação temporomandibular, esse negocinho aqui cai, tá, pessoal? Vocês ainda não perceberam, mas a Essa parte da bochechinha aqui, bochecha? ó, ela vai ficando flácida, caída, Olha porque não tem só. mais movimento. Então, essa história de botox preventivo é um grande risco. E é importante alertar, porque eu estou Sim, vendo sem dúvida. meninas de 20 anos colocando um tal de um botox preventivo sem nem começar a ter ruga. E aí eu converso com as minhas amigas que têm 50 anos, né, que é a minha faixa etária, todo mundo de botox, a grande maioria, e elas amam, só que elas têm 50 anos, Uhum. né? Então vamos pensar um pouquinho.
vamos observar, eu preciso mesmo. Eu não tenho botox, pessoal. Nada, zero, nem preenchimento, nada. Porque a boca vai cair também. Então você põe um A preenchimento, daqui a pouco ela musculatura. desce. Entendeu? Ela vai fazer isso aqui. E a gente vai ter mini monstros. E Ah, sempre procurando, né, harmonizar, harmonizar, harmonizar. Então, essa é a minha posição, é muito clara em relação ao uso indiscriminado dessas substâncias sem ter um viés funcional. perfeito. O viés funcional e o estético, eles não andam diretamente ligados na Não, maioria dos casos, né? não, As pessoas não. usam a facilidade de se fazer isso, sei lá, até numa clínica odontológica, né? Porque dentista pode aplicar isso e tal, né? E usam isso de forma assim deliberada, sem um planejamento Nem na linha do sabem. tempo, né? Tudo O que que eu que isso pode me observo, causar? não sabem, né? A gente não sabe o que daqui A 10 informação anos que pode vai acontecer. acontecer, entendeu? O que eu sei hoje é que a maioria das pessoas que tinham silicone estão tirando. E Olha estão só. com problemas na saúde. Fato, isso eu sei. Isso é É uma público. constatação, né? Agora, o que vai acontecer com essas pessoas que estão usando esse excesso de produtos no rosto, a gente vai ver aí, daqui 10 anos, talvez as pessoas falem, ah, sua tonta. Todo mundo esticado e você aí caídaça. Putz, relativo. Caídaça em que sentido, né? Então é só o estético? É, olha Não, aí. não sei. Eu ainda prefiro fazer a plástica da alma, né? Ah, olha aí, a plástica da alma. Essa daí, Então eu vou essa daí é mais interessante. reformular a minha alma e em busca aí de um lugar mais humano para buscar uma evolução, né? Lógico, não sou perfeita, tenho vontade de matar várias pessoas, sou escorpião, me seguro muito. Tava até contando pro Rick, meu vizinho, né, vou deixar o recado para ele que ele me atormenta, mas eu não vou cair Vamos nessa. emitir luz pra É ele. Luz, tenha luz. luz. Saia das Mas quando eu trevas. vejo meu pneu furado, eu tenho uma vontade Poxa de vida. atacar, mas tô fazendo a plástica da alma, né? Eu tô me segurando. Esse é o nosso exercício, né, Rê? É Resiliência, isso. paciência. Estamos aqui na forma humana e nós somos seres complexos, né? Temos emoção, temos preservação da vida, temos capacidade cognitiva de racionalizar coisas e tal, né? Mas ainda estamos nessa matéria, na terceira dimensão e Estamos tal. encarnados. Encarnados. Gente, essa é, né, o que temos? Somos um Carne. carbono animado. Isso. Então, enquanto estivermos aqui, a gente tem que. É isso, ir buscando a melhor forma de estar aqui. Exato. A melhor forma são. Eu costumo dizer que temos 5 direções, né? Temos direções inúteis, Adoro. temos direções úteis, temos direções positivas, temos direções negativas e úteis ou elevadas. Então, se você pegar as três, ó, o que eu vou fazer de mim para o outro, para o mundo, é positivo? Então, legal. Se o que eu vou fazer de mim para o outro é útil, pô, legal. Se é elevado, pô, bacana. Agora, se o que eu for fazer for inútil, poxa, será que vale a pena? Ou então, se for negativo de mim para o outro, vale a pena? Talvez não, né? Mesmo recebendo a negatividade, né? Mesmo recebendo. Porque aí você troca a direção da energia. É isso aí, Rê. Essa dualidade da polaridade do receber o negativo e emanar o positivo, talvez seja É uma um grande dualidade que exercício. tende à evolução, né, É um da nossa espécie. exercício. Talvez é por isso que somos a espécie, né? É a espécie. A gente é a espécie, né? Mas estamos tentando evoluir. Eu gosto muito dessa ideia crística, né, cristã, Uhum. do amai ao próximo como a ti mesmo. Essa frase, ela é tão iluminada, porque você pensa assim, o que é o amar, né? O que poderia ser descrito como esse amar dessa ideia crística? O amar talvez seja uma preservação, talvez seja um olhar de empatia, talvez seja um olhar de se colocar no lugar do outro sendo você, não o outro. Porque não dá, né? Você sabe que Não, não não dá tem para se como, colocar no lógico. lugar do outro, porque um corpo É, não não ocupa ocupa dois, dois, é, dois o corpos não ocupam o mesmo mesmo lugar. espaço. Então, isso eu acho que é bem importante a gente entender, porque senão as pessoas confundem um pouco empatia
com... Eu não sei qual termo seria esse. Abnegação Quando eu vou ou me... autopunição, né? Autopunição. Sim, sim, Né? não. Então você fala, ai meu Deus, coitadinho. Não, não é coitadinho, gente. Ninguém é coitadinho. Existe Cada uma um lei tá no chamada de causa lugar e efeito. que deveria estar. O Sim, que eu posso fazer para melhorar a condição do outro? perfeito. Então eu vou me melhorar, para ajudar o próximo. Exato. Não adianta você entrar nesse lugar e aí é dogmático, né? Que é quando você passa a esquecer de si próprio E olhar o e outro. só olhar o É um outro. egoísmo isso, né? É uma das formas de É, egoísmo. Eu não vou olhar pra mim, ou eu é não mais quero fácil. olhar pra Então, é mim mais para olhar pro fácil. outro. É muito mais fácil. Às vezes eu observo assim, o paciente chega e conta a história da família inteira. E aí eu pergunto, e você? Tipo, eu conheço a família Me inteira. fale sobre você. Fale um pouco mais, né? Então conta que a tia, a avó, o cachorro, o passarinho, e Eu não nada. tocamos, né? No assunto eu. Então, como você se sente? Qual é a sua comunicação? Você é mais agressivo? Você é mais passivo? Você quer buscar a assertividade? Né? Porque ser assertivo não é concordar com tudo. É saber dizer não de uma maneira em que não é pessoal. É simplesmente a melhor forma de se resolver aquela situação. Né? É assertividade. Sensacional. A linguagem verbal, Rê, quanto ela tem de capacidade de impacto nessa emissão e recepção que você promove nos seus trabalhos, né? Por exemplo, uma pessoa que tem no verbo palavras de baixo calão, uma pessoa talvez mais negativa no seu próprio dia a dia. A pessoa acorda já com aquela nuvenzinha Sim. e tal, né? E ela vai desenvolver um trabalho com a Renata. Esse trabalho pode impactar uma mudança nessa energia que essa pessoa tá? Se não mudar, ela não volta. Tipo, Ah, sensacional! entendeu? Se não É mudar, isso. Se ela não mudar alguma coisa nela, não faz sentido ela vir para a próxima aula. Porque o objetivo é colocar em movimento. E aí eu brinco, né? Você chega, garota enxaqueca, e toma Neusa. Porque você é Neuza. obrigado a se soltar de uma certa forma, porque a proposta da aula é essa. Né? A proposta do encontro é você colocar em movimento. E quando eu coloco em movimento, no mínimo você dá risada. No mínimo. E aí aquela nuvem vai dissipando. Né? E se você sai muito bem, você volta na próxima aula. Sem dúvida, sem dúvida. Eu vi você com o Fábio Assunção, né? Você estava fazendo um exercício com ele que eu achei interessante aquilo lá. Você pediu para ele abrir o braço, se eu não me engano, e falar algumas coisas e tal. O que, que era aquilo que você estava fazendo com ele que eu não entendi direito? Não sei de É, qual momento você está eu falando. peguei um momento do Instagram que. Ah, Deixa eu ver aqui. talvez um Vamos ver aqui. aquecimento vocal Eu acho que isso era básico. um aquecimento, exato. É, Era um aquecimento. porque o que, que eu faço, né, no aquecimento? Eu sempre eu falo que eu sou uma faxineira da voz, né? Então eu faço uma faxina, tirar a secreção, descolar. Quando eu produzo um som, eu vou criando um movimento, inclusive celular, porque você vai criando uma vibração. Então você joga uma pedra numa bacia, a onda vai Vai se reverberando, propagando, vai se sim. propagando. E a mesma coisa, eu estou colocando um som. Isso vai gerando um movimento. Quando eu vou gerando esse movimento, eu estou movimentando célula. Né? E aí eu estou tirando secreção. E aí me interessa muito o movimento corporal, porque a voz é produzida a partir desse corpo que existe. Então, quando eu uso a mão, eu seguro o som. Né? E se eu fico Olha só. muito fechado, eu fico muito limitado. Então, a gente abre e a gente Agora eu entendi. cria várias oscilações melódicas para que a prega vocal ela se autolimpe. Né? E aí, o que, que eu uso como recurso? Eu uso música, que eu acho que é o melhor estímulo cerebral do mundo, é a música.
né? Que é uma frequência sonora. Sonora. E aí eu acompanho essa melodia. Quando eu acompanho, eu acho que eu sei qual era o Dona, que a gente Dona. gravou com a Colomi, que é a banda do Sebastião Reis, do Isso, Pedro filho do e Nando, é isso aí, isso, exato, e exatamente. do Edu Schuller. Então, essa música é linda de morrer e na voz do Sebastião eu acho incrível, né? E eu preparei todo esse processo com ele, então eu tenho quase um apego Que legal. a essa música e a banda Colomi especificamente. E aí eu uso ela como, enfim, uma referência para a nossa faixa etária, que é a minha e do Fábio, que a gente ouviu muito Dona, né, nessa vida. E aí ele tem a melodia na cabeça e é muito mais fácil de acessar. Então é um Um recurso, só é recurso. uma ferramenta. Então a gente tem uma percepção e uma ferramenta para atingir um movimento vocal. Isso eternamente. A gente vai estar sempre nesses 3 movimentos. Porque a gente nunca para. Não existe a paralisação vocal nesse sentido, né? Do aprimoramento. A gente sempre percebe onde está, tem ferramentas para ativar e gera um novo movimento. Sensacional. O Rê, se falando sobre associação, né? Você associa a imagem à produção do som, né? Do aparelho fonador e tal. A minha mãe, ela teve um AVC, né? Um acidente vascular cerebral há 20 Legal. anos e tal. E aí eu me lembro que no primeiro processo de readaptação, ela teve o que a gente chama de afasia, né? Então foi hemorrágico e não isquêmico. Isso, é. E aí a afasia, ela mexe com regiões do cérebro ligadas à Linguagem. linguagem, né? Isso. A percepção da linguagem. Isso. Essa, essa produção que você faz de emissão e associação poderia ser aplicado para essas pessoas? Tem pessoas que estudam só isso, né? Dentro da fonoaudiologia, a área da linguagem, ela é muito específica para lesões. Então tem que entender muito bem o que lesionou, então qual é o que sobrou dessas regiões do cérebro que podem se associar, né? Perfeito. É criar Então outras isquemias, né? Paralelas aqui, ó. outras conexões. Conexões, sim. Né? Então, você vai criando novas conexões e trabalhando a plasticidade cerebral. Então, isso depende, cada ser humano é um, cada caso é um, e precisaria olhar exame, olhar o que foi lesionado, observar o que tem ainda, o que restou, e a partir do que restou, você amplia esse repertório linguístico. Minha mãe, por exemplo, a gente estava comendo comida japonesa e aí ela olhava o salmão e não conseguia Não tinha. verbalizar, né? Ou seja, estava dissociado É. àquele signo, né? E aí a minha irmã, genial, pegou o sal e colocou na mão. Salmão, mãe, salmão. Aí minha mãe, salmão. Ah, salmão. Associação. E fez uma Isso é associação. associação de linguagem, né? Então isso é para Incrível desenvolver a linguagem. E aí ela ganha uma nova caixinha no cérebro com um novo repertório. Que associa aquilo, né? Com outras coisas, né? Isso. Isso uma sabedoria da sua irmã. E foi rápido, assim. Maravilhosa. Muito louco, Eu né? vou usar esse salmão. Salmão, salmão. Muito bom. Pegou o sal e pôs na mão. Sal na mão. Salmão, Salmão. maravilhoso. Incrível. Muito bom. Muito bom. A dualidade está sempre presente. Gente, vocês não sabem, mas Renata Ferrari também é surfista. Comecei como surfista. Começou Antes de ser como Renata surfista. Ferrari. Exato. Me conta um pouco, você tem surfado ultimamente? Faz muito tempo? Como que você tá vendo aí? Semana passada, ou retrasada, não, passado ou retrasado, agora eu já não tô me lembrando muito. Eu tô acompanhando uma amiga que começou a surfar agora e acabei entrando no mar para dar uma remadinha. Uau! Né? Fiquei completamente dolorida, porque são músculos que você utiliza, mas eu fui mesmo para acompanhar e fiquei lá fora e foi uma delícia. Mas eu tenho um grande prazer de estar na onda e de estudar as ondas. Todo o meu trabalho sobre ondas vocais é inspirado nas ondas do mar. Olha que né? dualidade. Sensacional. Eu fiquei muitas horas dentro da água, né, na minha vida, esperando a onda e observando, porque tem o vento, tem muitas variáveis dentro do mar, né? E você fica ali, você tá lá à mercê do que vier.
e eu gostava muito de onda grande. Então, eu tenho 5 fraturas dentro da água, em que eu Uau! aprendi muito com essas fraturas. Lógico, sempre respeitei o mar, mas agora, como eu já estou mais velha, eu estou um pouco mais cautelosa, porque eu tenho que trabalhar, e as lesões, elas acabam durando muito tempo, né? A recuperação, é mais difícil, a gente vai ficando mais velho e o corpo também vai... É isso, eu cansei muito mais fácil, né? Sim, Então, perfeito. Você vê, é uma dualidade bacana, né? A onda. A onda é o que une os dois universos. O universo da onda do mar com as ondas senoidais, que é um dos seus ofícios, né? Que tem a ver exatamente. com um dos seus E ofícios. todas vêm do ar, né? Olha só. Porque uma onda boa, surfável, é aquela onda que ela vem o vento vem ao contrário dela. Então ela vem terral para levantar a parede e você poder surfar a onda. E a onda sonora vem do ar que passa pela prega Prega vocal, vocal. que chega na prancha, que é a língua, que é o que dá a forma das palavras, e aí ela se transforma e você surfa essa onda sonora, né? Então, essa Interessante isso. analogia eu criei dentro da água, gente. Basicamente esperando alguma onda boa. E a onda, se você for perceber, ela também tem uma dualidade, né? Porque ela vem, a senoide ela vai, a lambda, né? Uhum, Ela vai pra cima e logo em uhum, seguida ela desce. E depois ela tem um outro ciclo que sobe, outro que desce. E o conjunto de lâmidas dá as frequências, né? uhum. Frequência baixa, média, alta e tal. Muito interessante. Ô Rê, e aí, na sua experiência com artistas, qual é a maior dificuldade? Artistas da parte cênica ou artistas da parte musical? Não tem essa diferenciação. São seres Olha, seres humanos. humanos. Perfeito. Ponto. Então, tanto faz se é o presidente de uma empresa, se é o popstar da. Tanto faz, é ser humano. O que eu sempre digo é: não existe escola de popstar. Então, a pessoa que estoura muito rápido ou que tem sucesso muito rápido, às vezes ela se perde um pouco nessa identidade. Quando a gente ajusta isso, é, é muito tranquilo. É uma questão de ajuste mesmo desse lugar. E aí tanto faz se é um empresário, se é um artista, ou se é um estudante, ou se é uma criança, é ser humano, né? Cada um tem o seu momento e a sua importância. Ninguém é Perfeito. menos. Perfeito, perfeito. Eu digo isso pelo seguinte, às vezes fica difícil, talvez, a dinâmica do próprio ofício, né? Um exemplo, um artista que está em turnê. Às Uhum. vezes ele tem o tempo limitado para fazer os exercícios ou para fazer as dinâmicas, ou o artista da parte cênica que está com uma peça em cartaz e precisa fazer mais tempo de exercício para performar melhor, né? É nesse sentido, assim, qual a maior dificuldade que você vê, assim, por exemplo, a adaptação de um artista numa peça em andamento, que, sei lá, a voz falhou por muitas apresentações, né? Atender esse paciente, essa pessoa, ou uma pessoa que, por exemplo, sei lá, alguém do rap que canta muito, várias palavras ao mesmo tempo e tem aquela pressão toda e questões climáticas envolvendo, por exemplo, sair daqui para o sul tá uma temperatura, aqui tá outra, e avião e ar condicionado. Então assim, qual é a maior demanda, né? Vamos chamar assim, qual a maior demanda de trabalho que dá entre um e outro? Bom, a minha maior demanda de trabalho, na verdade, é o ser humano de novo, que é o quanto ele está envolvido no processo. Muitas Independente da. vezes, não existe isso, ah, eu não tenho tempo de fazer exercício. É mentira, tá? Grande Olha mentira. aí. Porque você acorda, você vai escovar o dente, você pode ir vibrando. Você eh, faz a língua do macaco, que é um exercício que eu adoro para alongar a laringe em qualquer lugar. Você precisa só de 5 minutos, entre 5 e 10 minutos, para aquecer essa voz para entrar numa apresentação. Então, é muito relativo. Não é o exercício, mas o conjunto de como você prioriza isso na sua vida, né? E lógico que essas pessoas vão me chamar para emergência.
Então, a minha maior demanda é da emergência e dos indisciplinados, né? Então, é muito legal quando a pessoa não precisa mais de mim. Esse é o objetivo, é que ela ganhe autonomia. Então, essa semana mesmo, eu falei por mensagem com o Nando Reis, que é uma pessoa que eu cuido há muitos anos, e que o ano inteiro eu não precisei cuidar dele. Isso é Ó, que incrível. maravilha. É isso é incrível. É só Incrível. mandar um oi, amigo, tô com saudade. Ponto. Não tá Perfeito. precisando, eu tô feliz, né? Então vamos se encontrar para tomar um café. Ponto. Lógico que não dá agenda, não bate, e tudo bem, mas eu tô feliz porque ele não precisa de mim. Então é sempre bom quando o artista ele vai ganhando essa autonomia a partir dos cuidados que a gente definiu para ele. E é muito individual. Cada um precisa do seu cuidado personalizado. E você só vai descobrir porque mora dentro de você a necessidade. Não sou eu que conto. Não sou eu que falo, ó, você precisa disso, 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 disso. Não, mentira. É a partir do que você tem. Então, adapta isso, faz isso. Então, no meu Instagram, essa semana, eu postei um vídeo como limpar o nariz da secreção. Tá todo mundo com secreção. Então, você pode me ajudar jogando um soro no nariz. Você já vai estar limpando. Então, é isso. São pequenas dicas que, se você entende o raciocínio, você ganha autonomia. Lógico que uma pessoa com patologia é diferente, ela precisa de um tratamento, e aí procure uma fonoaudióloga, procure um otorrino, faça o exame, ele dá um encaminhamento e você procura um profissional, né? Então, o profissional ele é fundamental para te dar a mão, exatamente nessa hora em que você precisa de alguns cuidados especiais. Mas você não pode estar dependente desses cuidados. Perfeito, Entende ficar na isso? dependência, né? Você tem que ganhar autonomia Autonomia. por ter um raciocínio e autoconhecimento. Então, quanto mais você se conhece, mais recursos você tem para não estar naquele lugar precisando de um atendimento com urgência, né? Esse é o melhor caminho. É. Temos visto ultimamente, Rê, o crescimento de crianças sendo detectadas, né? Crianças de 4, 5 anos de idade, sendo detectada com o transtorno do espectro autista, né? O TEA. E aí, claro, tem várias direções que promovem esse aumento, né? Que tem a ver com uma parte genética, uma parte do meio, enfim. São vários os setores os fatores, né, que contribuem para que tenha essa demanda de crescimento dessas crianças. Como que como que o trabalho da fonoaudiologia pode ajudar essas crianças que demoram para o processo de verbalizar, né, de falar e tal? Eu vejo que tem crianças que vão começar a fala com 4 anos, com 5 anos de idade, né? Sim. E isso é um problema, porque os pais ficam totalmente desesperados. Tem uma questão bem importante, né, no TEA, que, lógico, a fonoaudiologia ajuda absurdamente, porque Muito, a sem questão dúvida. é na comunicação. Então, Sim. existem várias fonoaudiólogas muito especializadas, mas o que me chama mais atenção, e é o que acaba aparecendo mais para mim no consultório, você tem o nível 3, o nível 2 e o nível 1. O Uhum. nível 2 e o nível 3, eles têm uma alteração muito clara. Né? Então, tá ali, tá escrito. Então, os pais já vão sendo preparados com esse diagnóstico e com os tratamentos. O mais, entre aspas, assustador é para aquele pai que se depara com um autismo nível 1 e nunca foi informado de como lidar com esse filho. E Olha. esse filho também não tem alterações em que um professor olha e fala assim, nossa, ele precisa de um cuidado Outro cuidado. especial. Uhum. Não, muitas vezes são essas crianças que vão sofrer bullying, são essas crianças que vão estar deslocadas com uma aparente normalidade e sendo maltratadas, né? E os pais também maltratados. Então, é quase injusto. Então, eu acho que a maior dificuldade na fonoaudiologia, assim, ou, enfim, acho que na fonoaudiologia não, na sociedade, é entender que sim, nós temos autistas que não têm uma alteração gritante e que precisam de um atendimento especial, sim. Especial no sentido de ser um ser humano especial, né?
special e não diferente ruim. É só de uma atenção diferenciada, né? Então é nesse lugar e a minha maior preocupação são essas crianças. Crianças e adultos e adolescentes, tá? Porque o nível 1, muitas vezes, ele fica sem diagnóstico, Olha só só. com limitações. E tem muitos diagnósticos confusos, né? Você passa, então, por N profissionais e não fecha diagnóstico. Então, qual é a minha função aí? Ajudar nessa comunicação. Que incrível isso. É um trabalho, pô, maravilhoso isso. É, é. Porque eu vejo o sofrimento de pais que não sabem como É lidar e isso. ficam desesperados, porque a informação tá aí, temos excelentes médicos, psiquiatras e tal, e toda a equipe que cuida, né, da parte mental para diagnosticar uma pessoa que tenha o transtorno, né, do espectro autista. E a questão da fala, ela é a que mais pegam os pais emocionalmente, porque eles ficam pensando, poxa, tá com 4 anos já e ainda não está O falando. nível 1 geralmente fala. Ah, sim. Ele demora para falar, mas ele fala. E aí que tá a questão. Como ele fala, eles descartam a questão do autismo. E aí fica difícil esse diagnóstico. Ah, olha É só. mais fácil diagnosticar o 2 e o 3 do que o 1. É nesse lugar. Né? Incrível. A nossa sociedade, ela tá caminhando, para uma espécie de recompensa imediata através das redes sociais. E aí, a gente tem visto fobias que não existiam antes, como a nomofobia. No mobile. Mobile, Mobile. no mobile. É uma fobia. A pessoa, se ficar sem isso aqui, ela tem sudorese, muda a respiração, o batimento cardíaco, e ela tem todos os movimentos de uma pessoa que está sofrendo um ataque ou tendo um Fóbico. surto. Um surto fóbico. É um surto fóbico porque tá fora do alcance dela o device, né? Sim. Nomofobia. Tá no CID-10. Porque os Então, transtornos mentais, eles ampliaram ali, né? com a nossa dinâmica do que tem acontecido, né? O que nós temos é isso. Então, mas de novo, eu acho que a gente estava falando disso e acabou não falando para o público, mas a natureza, ela é perfeita, né? E quem está invadindo o espaço da natureza são os humanos. Então, o Wi-Fi que nós temos de conexão é a natureza. Então, quanto mais natural e primitivo você tiver, menos apegado você tá a essa matéria, porque isso é apego à matéria de uma certa forma, né? Então, é repensar mesmo esse nosso lugar no planeta. O que estamos fazendo aqui, para começar? A natureza, ela se autorregenera. Então, nós seremos os eliminados da história. E não nós eliminaremos a natureza. É isso que as pessoas ainda estão com dificuldade de entender. A natureza, eu não gosto de usar essa palavra, mas é quase ela se vinga. Né? Ela se autorregenera, então ela fala: bom, eu preciso de espaço, vocês que saiam. E aí você começa a ver essas pessoas que estão ali fixadas, né, num celular, o Dependente, né? que elas Desse estão condicionamento. fazendo? Né? Né? O que elas estão fazendo consigo mesmo? Eu ando tendo algumas discussões, são bem pontuais, mas em relação a como a masculinidade está sendo tratada hoje em dia. Então, existe o feminismo, mas existe um masculino aí que precisa ser cuidado também. Né? Lógico que historicamente a gente tem uma questão do domínio masculino, mas são seres humanos. A gente está jogando uma raiva em cima de um ser em que completa o O outro, ecossistema, né? o Da nossa ecossistema. existência. Isso, é exatamente isso. Eu atendo muitos adolescentes, adultos trans, né, Uhum. na transição. E a questão é que são seres humanos, independentemente da escolha, porque existe o cis hétero, o cis homo, o trans hétero, o trans homo. Então, isso não é questão, a questão é ser humano. Né? Eu estou observando aí um número grande de mulheres
que negam o masculino a favor do feminismo. E isso dá um desequilíbrio também. No próprio ecossistema. Né? Não tem a ver, de novo, com sexualidade. Tem a ver com entender os instintos que são próprios Inerentes do daquela homem espécie. Né? e o da mulher. E quando eu digo homem e mulher, eu estou falando de útero e testículo. Ponto. Se você nasceu com útero ou se você nasceu com testículo, quais instintos estão ali no seu primitivo para essa busca, para esse encontro do seu lugar. Aí, ó, agora vamos entrar numa polêmica boa, Rê. Vou ser cancelada. Não, jamais. Aqui não existe cancelamento, porque o dualista, a gente vai falar sobre a dualidade das coisas, circunstâncias, pessoas, vidas e outras vidas. Adoro! E ETs, a gente fala. Sempre. Estamos aqui, somos uma das espécies. Então, Rê, por exemplo, uma pessoa que ela tem uma condição biológica com as gônadas masculinas, ela tem testículo. Aí ela tem o gênero de identidade feminino e ela decide, através das políticas sociais, que ela é mulher e ela tem o direito de se inscrever num campeonato de esporte para concorrer com mulheres. Então, jura que você vai falar sobre isso? Não vamos falar, mas assim... porque, na verdade... Não faz sentido. Não faz sentido. A constatação qual é? A constatação aqui, ela passa a ser química. Eu produzo testosterona por ser homem. Mesmo fazendo a reposição, tá? Mesmo, então, porque não é... Porque não tem a uma ver com a questão origem. muscular, inclusive. Sim. Tá? A gente está falando de tecido. Para começar, a gente está falando do ângulo da laringe. Ponto. O ângulo da laringe para o homem, ele tem um tom mais grave, mais pesado e mais fechado, né? Por isso que tem o gogó. E a mulher não, é mais esticado, é o agudo. Então, muitos chegam no consultório falando, uma menina, né? Uma mulher que fez a transição para ser um menino. Tá tudo ali, o hormônio, o comportamento, a mente. Mas a voz não vai dar aquela engrossada que a pessoa gostaria. Porque tem uma questão, inclusive, do tamanho dessa laringe, né? Do tamanho do pescoço. Então, a pessoa tem um pescocinho assim, quer ter um vozeirão assim. Eu faço o quê? Eu posso baixar a laringe, eu posso aproveitar esse hormônio que vai... Mas nunca vai ficar um grave com a qualidade do grave masculino. Né? Falando especificamente de laringe e do ângulo. Perfeito. Né? Então, quando você fala de esportes, eu acho muito arriscado falar disso. Na verdade, a questão... Injusto. Pois é, então, mas aqui... Injusto para ambos, porque uma mulher, né? Uma pessoa que nasceu com biologicamente útero, mulher. Biologicamente com útero. E que virou um menino, um homem, vai competir com outros homens, já vai estar em desvantagem. E aqui, talvez, seja uma constatação absoluta e não relativa. Porque o relativo abre uma série de possibilidades, questionamentos, né? Parcialidades de lado. Eles podiam abrir a categoria trans. A minha sugestão para o esporte, abram a categoria trans. Perfeito. Porque aí você vai incentivar mais atletas e ser mais justa essa competição. E mais justa no sentido de harmoniosa, sabe? Você vai se sentir melhor tendo seus pares. É isso que eu acredito. É uma boa alternativa, Rê. Acabei de criar. Categoria trans. Incrível, eles merecem. Todos merecem. Né? Porque eles também merecem competir, entende? O cara tá lá, né? O cara, a mina, no esporte, super dedicado, disciplinado, com os exercícios. Com tudo. Mas ele não tem pares para competir. Aí te jogam num time em que você... Porque estamos na circunstância dual entre A e B. É isso. A gente não tem que pensar nesse A ou B. A gente tem que criar nova categoria para o esporte, por categoria exemplo. Humana. Categoria humana, né? Bom. É a única categoria. Falando nisso, Rê, você acredita que exista vida inteligente fora aqui da Terra? Cancelada de novo!
Lógico que eu acredito, né? Na verdade, eu acho que a gente recebe muita informação lá de fora, porque não é possível, sabe? Eu acho que a gente tem aí várias. Eu acho não, porque na ciência a gente não acha nada. É, São constatações São apenas. constatações, gente. Vide as pirâmides. A hora que você começa a observar as pirâmides, você fala, meu, humanamente impossível ser construída no tempo que ela foi construída. Então, daí eu acho que eu já respondi que sim. Adoro pleiadianos, arcturianos e toda essa galera estelar, né? Gosto mesmo. Leio e acho bem interessante. É sobre isso. O Rê, você já fez algum experimento que envolvesse algum contato extraterrestre? Não. Não, na verdade não. Assim, Olha, acho que o meu contato extraterrestre era na água, no mar, né? Em que eu não sei se era viagem ou não, mas você fica ali muito tempo esperando a onda e você começa a alucinar. Não, brincadeira, gente, não alucinava, mas eh, assim, diretamente, não. Não vi ET, não conheço ET, mas sei de vários relatos, né? Pacientes, crianças que veem Grey e, e assim, como eu sou uma pessoa não dogmática, eu escuto com o maior interesse do mundo e tento entender qual é a mensagem que ele recebeu, né, para ajudar esse cliente. É, isso é maravilhoso, maravilhoso. é o que eu posso fazer para auxiliar, mas assim, eu tive algumas sensações de ter algumas informações. Por exemplo, o meu trabalho é um trabalho em que racionalmente, se eu parar e falar assim, meu, não aprendi muita coisa que eu faço. Uau. Eu não aprendi isso nessa vida. Né? Não sei se é de vida passada, se é informação de outro planeta, mas quando eu escaneio um ser humano com a ponta dos dedos e faço as manipulações que são próximas da osteopatia, para um ajuste da laringe, eu vou observando que, cara, isso não está em nenhum livro. Da onde eu tirei isso? Então é de uma percepção, e aí eu acho que é a minha pineal agindo sim. Né? Agora me acharam a louca das loucas. Agora eu entreguei, Não se maluca. preocupe com isso, Rê. Eu vou divulgar essa live e vão falar: nossa, agora pirou de vez, coitadinha. Interna. Porque eu sempre fui a louca da faculdade, né? Ah, é? Eu nunca fui a normal, eu era surfista. Quem é que surfava nos anos Verdade. 90, gente? Vamos combinar? Eu já era, eu sempre fui esquisita. Isso é bom, porque como eu nunca tive nenhum padrão, é muito difícil hoje me colocar num padrão. Impossível. Se na época da adolescência, que era pior, Já não não era? tinha, agora então eu sou a velha louca. É assumida. Mas ó, se você for analisar a nossa estrutura social, as pessoas ditas muito loucas, gênio, artistas, são aquelas que fazem algum trabalho ou serviço para a humanidade que fica para a posteridade. Se você for olhar bem, tem várias pessoas que possuem o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, que são grandes mestres da dramaturgia, escritores de livro, best-sellers, né, donos de empresas multimilionárias e tal. Porque essas pessoas saem do ordinário, da ordem, né? Elas saem da ordem para uma outra ordem, que talvez seja O diferente, extraordinário. extraordinário, né? Eu acho que Quem é me isso. falou isso foi o Cortella, eu era aluna dele. Olha só. Eu era surfista e eu me quebrava e eu tinha que fazer prova depois de todo mundo, prova oral, porque eu estava sempre com uma fratura nova. E aí eu falei, ai, professor, não vou conseguir terminar isso aqui, eu vou mudar de área. Ele falou, não, Renata, você fique aqui. Eu lembro perfeitamente. Aí eu falei, mas professor, eu não me encaixo. Ele falou, é porque você não está na ordem dos ordinários, você é extraordinária. Extraordinária, E olha aquilo aí. mudou minha vida. Eu posso dizer, Grande Cortella. Cortella, coração eterno. Sei nem se você vai lembrar disso, mas para mim é inesquecível. Né? Incrível. Essas palavras dele, eu toda quebrada e pensando em desistir, realmente me trouxe, né? Tô aqui falando disso, Incrível né? isso. Isso é muito incrível. E trazendo a fonoaudiologia sempre
porque ele era o nosso professor de teologia no curso de fonoaudiologia da PUC São Paulo. Olha que legal. Então, ele era o nosso Teologia. professor da grade, né? Um professor do curso de Da fonoaudiologia, docência da docência da nossa formação da PUC São Paulo. Que bacana. Então, nós tivemos professores, assim, extraordinários. Imagina, extraordinários. Ele é extraordinário, né? Ele é uma pessoa diferente. Sem dúvida, sem dúvida. E aí, por exemplo, assim, entre a fonoaudiologia e o surf, se fosse pra você escolher pra fazer pro resto da vida, Ai, nenhum dos dois. Porque eu tô em outro momento. olha só. Isso faz parte do movimento. Então, ambos, nem a fonoaudiologia e nem o surf são mais o que foram para mim, né? Então, eu já sou outra pessoa. Então, hoje eu estou muito mais nessa criação artística, na direção, criando projetos, acabo empresariando algumas pessoas, porque eu conheço um produto que precisa do artista tal e eu já conecto, né, de uma maneira. Então, acho que eu já fui para outro lugar. E o surf tá na alma, mas não tenho mais aquela fissura que eu já tive, porque eu era louca pelo surf, né? Louca, assim, a ponto de assistir uma aula de manhã, surfar à tarde e voltar para a aula à noite, né? Então, ia até o Guarujá, surfava e voltava. Então, eu já fiz muito isso. Tenho 5 fraturas, viajei, trip surf sempre. E agora, de dar uma quedinha com a minha amiga, eu já tô feliz, entendeu? Me faz muito bem ir lá, dar uma remada. Que legal. No mar sempre. No mar né? sempre. Sempre. Mas, lógico, quando eu surfo, para mim é muito prazeroso. Muito. E às vezes o que a gente chama de quebra-coco, que é ali no comecinho, né? Uhum. Então eu gosto de me jogar. É isso, é perigoso, eu me jogo. Eu preciso tomar cuidado, porque senão eu não consigo. É aquilo que eu falei. Você é né? da adrenalina, né, Rê? Sou. Sou total da adrenalina. E o mundo que eu estou, que é esse o artístico, ele é uma adrenalina Total. o tempo inteiro. Então, se o artista está pronto para entrar no palco, é sempre se aquela voz eu vou conseguir trazer de volta. Apesar de ter fama aí de maga, milagreira, cara, é tecnologia, sabe? É trabalho, é estudo, né? Tecnologia que vai além da matéria, eu diria. Por isso eu acredito nos extraterrestres, né? Acreditamos. Eles vêm com uma alta tecnologia. Então, na clínica que eu estou aqui na Leopoldina, né, a minha colega, ela tem uma máquina chamada REAC, que é uma neuromodulação por frequência. Então, você abre uma nova picada no cérebro, né, um novo caminho ali por um estímulo de frequências. Então, são 7 pontos durante 18 sessões e você tem resultados absurdos, principalmente em autismo. Assim, eu vejo ali na clínica um salto quântico da evolução. Eu, inclusive, fiz, né? Ela aplicou em mim e eu me dei conta de que eu estava até um pouco deprimida e não tinha percebido, porque eu sou muito alegre. Sim. E aí eu sou muito alto astral, mas, poxa, a gente é ser humano, passamos pela pandemia. Então, tem toda uma perda, né, de uma certa forma. Apesar de eu ter ficado num lugar maravilhoso, eu fiquei na praia, conheci meu marido, foi tudo muito maravilhoso, mas tem ali uma dor que é uma dor do inconsciente coletivo, eu acredito, sabe? Porque, até por ser muito sensível, você acaba captando. Tanto que durante a pandemia, eu fiz um projeto chamado Respira, com a Escola Livre de Artes, que era uma escola voltada para atores que estavam parados, eram todas as aulas online, então eles ajudaram demais. O Edu e a Érica, né, que são os criadores dessa escola. Então foi muito importante estar ali na pandemia cuidando dessas pessoas. E na segunda onda do Covid, eu comecei a atender as pessoas durante os médicos, especificamente, no covidário.
Então, eles estavam tendo Uau. manifestações físicas, então eles ficavam sem ar, eles tinham pânico, porque, de repente, eles estavam acostumados num plantão a cada 15 dias morre um. Não, de repente morriam 15 de uma vez, com os mesmos sintomas, que eram principalmente a falta de ar. E é aquilo que eu falo, se não respirar, Morre. morre. E aí você vai virar esqueleto, né? Então, eu acredito que isso reverberou em mim ali por algum tempo, assim. Tenho quase certeza. Né? E o REAC me ajudou muito nessa plasticidade cerebral, quase que me retomou para a vida. Reestruturou, né? Essa é a Muitas sensação. coisas por dentro. Tipo, sai desse lugar, sai dessa. Porque na pandemia, se você parar para pensar, a gente não tinha perspectiva nenhuma. Nenhuma, porque afetou a humanidade, né? Porque você achou que. Todo mundo achou, 15 dias volta. Não Não! foi. Tipo, um ano. Você começou. As coisas não aconteciam, né? Não podiam acontecer, ninguém saía, não tinha relação humana. Sabe? Você se fecha num lugar. Eu acabei dando muita sorte, porque eu estava num lugar muito privilegiado, só natureza ao meu redor, fiz muita fogueira, me conectei muito com a natureza, virei uma índia, né? Que legal. Acabei casando com Tarzan, brincadeira. Então, tiveram coisas muito boas, mas realmente ali fica impregnado um lugar que eu desconhecia. Né? Olha que interessante. E eu, que sou uma pessoa trabalhada, que eu busco Total. autoconhecimento, A que todo eu tô momento. nesse lugar da evolução e não tinha a dimensão de que Olha isso tinha me só. impactado tanto. Né? Então, eu gosto muito dessa tecnologia do REAC, porque ela realmente te dá uma corda Brasil. Um plus a mais, a gente acorda fala. aí, vai para outro lugar, entendeu? Ô, Rê, me fala um pouco da Unispírito, que eu acho incrível a metodologia, a ideia. Doutor Sérgio, os profissionais, que você é uma delas, né? Sim. Como que funciona lá o atendimento? Tem a parte clínica, A parte clínica né? e a parte... E uma parte holística. Eu estou na transição entre a clínica e a clínica e a holística. Eu faço essa ponte entre a ciência médica e esses tratamentos terapêuticos. Então, é um espaço incrível. O Dr. Sérgio é uma pessoa que estuda pineal, então daí a gente já tem uma dimensão de que o olhar dele é Muito diferenciado. diferente. Ele é casado com a Marina, que é uma pessoa de muita luz e que traz muito essa consciência por meio da meditação. Né? Então, ela propõe umas meditações coletivas. Então, nós temos lá os encontros interiores, em que o Dr. Sérgio manda todos os seus alguns pacientes e tem algumas palestras, intervenções, em que você acaba não só tendo tratamento médico, mas você tem toda uma rede que protege esse paciente, principalmente em relação à saúde mental, Que maravilha. e entender o que é do espiritual e o que é da matéria. Então, isso para mim é um grande ganho, estar num lugar em que o espírito, sim, faz parte de um pensar, né? Então, olhar para isso de uma outra forma. Sensacional. Isso daí é realmente um trabalho diferenciado, porque hoje a gente vê que existem alguns hospitais que têm inclusive uma ala para questões parecidas, né? Como, por exemplo, as pessoas que fazem oração. Não vai muito, no SUS. Tem uma sala, pelo menos em São Bernardo, né? Que é onde moro. Tem uma sala dentro do Hospital de Clínicas do SUS, chama Sala Ecumênica. Adoro. E ali, pessoas de toda religião e fé, credo, e enfim, Isso. vão ali para fazer suas orações, suas conexões, enfim. Então, essa questão da vida e a nossa experiência aqui no carbono, ela não pode ser tão somente material, acredito eu. E a ciência tem visto isso com bons olhos. Sim. Por exemplo, a EQM, né, a experiência de quase morte. Sim. É uma experiência onde a ciência comprova Uhum. o cérebro e o coração pararam por 4 minutos e pouco. Nesse período, exatamente na nossa mesma linha do tempo, que parou cérebro e coração,
acontecem coisas com aquele indivíduo que ele consegue relatar estando o cérebro e o coração parado. Sim. Da onde vem? Primeiro, registro nas memórias, no hipocampo. Da onde vem o processamento de lembrar, ou seja, pegar aquele evento que não tá, aliás, não sabemos aonde é que tá, para aquela pessoa verbalizar. Sim. E verbalizar quando? Depois de voltar da experiência. Então, assim, se a gente olhar isso, não tem como falar que é tão somente material. E aqui que está a dualidade. Se não é material e é etéreo, da onde vem a informação? Será que vem de uma consciência suprema? Então, eu posso dizer, assim, por experiência própria, né, que eu tive praticamente uma experiência. Uau! E eu acho que a gente até já falou disso. E eu lembro perfeitamente para onde eu fui. Olha Eu lembro, só. eu tenho hoje gravado na minha imagem uma memória de um lugar para onde eu fui e que me mandaram de volta. Né? Era tipo, não, agora Me não é a conta hora. isso aí, Rê, que isso é muito Isso importante eu pra nunca gente. falei publicamente, obviamente, mas é que você está Não, aqui, falando. aqui, esse programa aqui, Rê, Então, é porque eu tenho muito na memória esse lugar que eu fui. Eu sei exatamente como era. Eu sei é diferente. exatamente. É diferente, por exemplo, de uma projeção astral, que a gente sai do corpo e vê e tal. Não E sei. tem pessoas que falam que, por exemplo, sonho onírico. A pessoa, ela tá consciente, sonho lúcido, quer dizer. É. A pessoa tá consciente dentro do sonho. Mas quem relata uma EQM não Não, é fala que é isso, é diferente. Não diferente. é isso. Você sente o lugar. Olha aí. Você está no lugar. Ele não é uma projeção. Você realmente é Você teve a deslocado. experiência. Você vive. É como se você tivesse. Como não? Você está Você em outro esteve lugar. lá. É. Você está naquele lugar. Eu tô falando para você e eu tenho na minha mente esse lugar. Eu tinha, sei lá, 14, 15 anos no máximo, né? Olha só. Então, e é o que eu acredito, eu tenho certeza absoluta, que é a minha troca de chave no planeta Terra. Pós essa experiência, eu sou outro ser humano, né? Literalmente. Impactou de tal forma que mudou a sua Mudou o meu experiência aqui na Terra. caminho na Terra. Na verdade, eu perdi. Não sei se eu tinha antes ou não, mas eu não tenho medo algum de morrer. Na verdade, às vezes eu tenho até vontade de estar lá, que é uma coisa muito louca. Então, acredito que a minha dedicação no surf, de ser quase uma suicida, porque é uma pessoa que pega onda grande e Arrisca arrisca, tão a jovem e integridade física tão. dessa forma. Porque eu realmente perdi o medo de ir pro outro lado, sabe? É literal isso. Eu nunca falei disso. Isso tá vindo nessa consciência agora, conversando com você. Então, entendendo que foi um lugar que mudou meu rumo. Talvez eu tivesse que passar por isso, a sensação que eu tenho, para ser quem eu sou hoje, né? Para fazer o que eu faço hoje, isso tinha que ter acontecido comigo, né? Então, por isso que é isso. Quando fala, acredita em ET, acredito. Acredita Sem dúvida. na espiritualidade, acredito. Acredita na religião, não acredito. Não sou dogmática, né? Eu sou ecumênica, eu sou... Universalista. o que for espiritualista, o que for Holística. holística, né? Então, com certeza foi essa experiência real. Foi um Tipo divisor de assim, águas, você assim. pega na planta. Real, né? Não é uma projeção, você não tá lá, não é sonho. Não é sonho, né? Acho isso importante falar. Porque às vezes o sonho é muito real, né? Tem sonho lúcido que É, é bem próximo da realidade, mas não, mas não é. as pessoas que tiveram Não nesse é. lugar ou É, nessa isso, não é. dimensão, elas relatam exatamente isso. Olha, eu estive lá. É. Não é um sonho. Não foi uma ideia produzida por um observador de uma imagem. Não. Não, É não. experiência É real. vivenciada. É. A sensação que eu tenho, assim, eu vi só um pedaço de um lugar, né? Era uma grama, tinha uma árvore específica e umas pessoas de branco, X. Que para mim era uma coisa nova. Eu chego andando nesse lugar, sento nessa árvore. Você via seu corpo? Não, Você não, eu você não vivi sentia? isso. Ah, Fui. sim.
Eu fui andando, não era eu vendo. Ah, tá, Não, eu estava você foi. observando o lugar e pensei, ainda perguntei, mas o que, que eu estou fazendo aqui? E aí eu lembro de alguém falar assim, não, mas não era para você estar aqui. Tipo, que- quase assim, o que, que você veio fazer aqui? Eu falei, não sei, tipo, como é que eu saio daqui? Era quase isso, né? Na minha mente, sei lá, a cena que estava acontecendo. E logo em seguida eu já tô de novo no lugar e volto e falo, nossa, para onde eu fui? Eu quero voltar. Na verdade, era um desejo de voltar para lá, Pra esse para lugar? esse lugar, não para cá. Muito louco isso, né? O lugar lá Uau. é muito legal. Qual a sensação que dá desse lugar aí, Rê? É uma sensação de pertencimento. Eu acho que eu nunca me senti pertencendo. Lá era um lugar de pertencimento e uma tranquilidade, uma vibe muito boa, sabe? Assim, uma vibração. é, Nossa, agora me acharam muito louca, Tipo de mais do que paz. paz. Muita paz, assim. E engraçado que quando as pessoas falam de outros planetas, é essa sensação que eu tenho. Que não é um planeta físico, Uhum. exatamente, mas é uma. É um. Não sei, é isso, não sei explicar, sabe? E que eu fui buscar isso talvez no mar, provavelmente, porque isso foi. Aconteceu isso e depois eu me tornei surfista, né? Ah, Assim, foi antes foi do antes, surf? era muito jovem. Foi antes do. Ah. Muito, 14 anos. Né, 15 anos no máximo. 14 eu tinha. Então, ali foi. É quase. É muito louco, parece que a vida inteira eu estou buscando esse lugar. Né? Ou tentar trazer esse lugar para a Terra. Deixar a Terra um pouco melhor. E aí vira Né? missão. É Olha que isso. legal. É isso. Aqui, ó. Por Essa isso. dualidade, Rê. Mas por isso que eu acho que mudou minha visão, né? Ter ido dá uma sensação. Sabe quando você faz uma viagem que você não conhece aquele lugar e quando você conhece, você fala, nossa, porque eu não vim antes? Sei. É essa a sensação. É uma surpresa benéfica Isso, e prazerosa. isso, é isso. Pelo menos a minha experiência foi Sua assim. experiência foi assim. Não tive lesão nenhuma, não fiquei lesionada, enfim. Acho que deu tempo, né? Eu não sei, mas a gente tá aqui. Nossa senhora, O 19h46. papo vai. Nossa, muito louco. Bom, gente, se vocês quiserem saber sobre mais informações do trabalho da Renata Ferrari, tá aqui embaixo nas descrições onde você acha ela. Se você quiser passar pela a Unispírito ou contactar a Renata, tá tudo aqui embaixo no descritivo. Rê, muito obrigado pela sua brilhante presença aqui pelo Dualista. É sempre bom ter pessoas que têm essa energia e possa contribuir positivamente de alguma maneira, né, para as pessoas que estão assistindo isso, que estão querendo encontrar alguma coisa positiva, útil ou elevada através das suas palavras, do seu ofício, desse trabalho maravilhoso que você desenvolve com os humanos, que é produzir essa energia maravilhosa que é a nossa vibração, né? E sou muito grato pela sua amizade, pelo seu carinho de estar aqui com a gente. É isso, gente. Então, semana que vem temos mais um dualista com a dualidade sempre presente. Coisas, circunstâncias, essa vida e outras vidas. Pode deixar suas considerações finais, Rê. Eu só quero agradecer, dizer que você é um repórter incrível, tirou coisas que eu nunca falei, Oh, né? isso pode dar muitos cortes. Nossa, gente, muitos cancelamentos Não, também, né? isso não, acredito que não. Enfim, mas foi um prazer estar aqui, uma delícia falar com você e pensar sobre esse assunto. Me agrada muito. E é isso, amei. Obrigada, público. Obrigada, Rick. É sobre isso, né? É isso, é isso. Gratidão. Somos todos um. Valeu!